É a voz que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para a voz e permaneço à vossa espera. Graça e paz, minha amiga, meu amigo, que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Nós continuamos o nosso percurso de escuta à Palavra de Deus, escutando o evangelista Lucas. Nós estamos lendo o capítulo 8º, que iniciamos a ler na sexta-feira. Nós ouvimos a passagem da sexta, o sábado. É interessante que no sábado nós entramos numa escuta de parábolas, de comparações que Jesus faz. E ali, uma das imagens que Jesus usou, a imagem que Jesus usou é a imagem da semente. E o que acontece com a semente? A semente, ela faz uma experiência, a semente que é vida, a semente que é cheia de potencialidades, e a gente poderia dizer que vida é luz, porque Deus começa criando tudo dizendo faça-se a luz. Então, luz e vida são coisas que são sinônimo uma da outra. A vida arrebenta, explode em luz. Mas o que é que acontece com uma semente antes que ela se transforme naquilo que ela é chamada a ser? Uma semente, antes de se transformar numa árvore, o que é que acontece? Ela precisa cair na terra, ela precisa morrer, ela precisa se transformar. E na medida que ela entra nas trevas da entranha da terra, ela se transforma. E pode ser que a semente entre em uma crise, que ela confunda aquele processo de transformação com um processo de um fim, destruição. É uma espécie de fim, sim, para a semente. Ela vai deixar de viver como semente para viver uma vida maior, como planta, como árvore. É muito maior aquilo que ela é chamada a ser. Uma criança no trabalho de parto, ela não conhece nada do mundo cá fora. A angústia do parto, o aperto de ser parida, de ser dada à luz, poderia fazer pensar que a gente está entrando para uma perspectiva pior. Mas ao contrário, é uma situação de aperto pela qual você vai passando para entrar numa vastidão. Assim a semente, toda aquela vida que está contida ali dentro, na medida que ela tem que romper com aquela casca que a envolve para ser transformada, aquilo pode gerar essa sensação de angústia. A palavra angústia significa justamente isso, aperto. Não é uma coisa que é estreita. Né? Angústia, angustiarum, em latim, justamente fala disso, né? de uma coisa estreita. A gente fala o estreito de Gibraltar, estreito daqui, estreito daqui. Então é essa imagem de uma coisa muito apertada. Mas a semente, então, ela faz essa sua transformação. E Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, ele vai viver na solidão, ele vai ficar só. Ele vai ficar só um grãozinho de trigo. Mas se ele se transforma, aí ele vira planta. E na medida que ele se transforma em planta, ele se transforma em muitos mais grãos de trigo que vão se reproduzindo. Então essa imagem da semente, essa imagem de esconder-se na terra, a escuridão, não é, de quem entra na terra, faz pensar nessa grande semente também que é Jesus, que cai na terra, o mistério da sua morte, mas que depois transforma tudo na luz, no clarão da sua ressurreição. A palavra de Deus, dizia Jesus, é como essa semente. E talvez hoje a gente deva juntar uma outra coisa. Essa palavra de Deus, ela é também a luz. A luz. E nós dizíamos no sábado passado que a semente era a palavra de Deus, mas que cada uma e cada um de nós, de algum modo, se transforma nesta palavra de Deus encarnada, porque cada um de nós é uma mensagem de Deus, é uma palavra de Deus, é um sim de Deus ao mundo e à vida. É interessante que Deus tudo cria dizendo faça-se, né? Fiat. E a palavra latina, que é aquela mesma palavra que Maria vai dizer ao anjo Gabriel quando está diante dela, faça-se em mim. Fiat mihi secundum verbum tuum. Faça-se na minha vida segundo a tua palavra. Então aquela mesma palavra que Deus pronuncia criando, faça-se, fiat,
é a palavra que a gente diz obedecendo a palavra. E na medida que a gente diz a mesma palavra que Deus disse criando, e a gente diz faça-se obedecendo como Maria fez, o que é que isso faz sim que a obediência da gente não seja subserviência, mas seja ato criativo. Obedecer a palavra de Deus, ou seja, escutar a palavra de Deus e responder conforme essa palavra faça-se em mim, a gente está dizendo a mesma palavra que o Criador disse criando as coisas. Faça-se. Então, na medida que a gente obedece e acolhe a palavra, a gente se torna semelhante àquele que pronuncia uma palavra que é criadora. Nós, portanto, nos tornamos co-criadores pela acolhida à palavra, pela obediência à palavra. Então, nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, é interessante a gente olhar com essa perspectiva, não é, de escuta da palavra de Deus, que na medida que a gente realmente escuta a palavra e deixa espaço à palavra dentro de nós, ela cresce dentro de nós, e ela que é a palavra criadora, ela começa a se expandir também dentro da gente, né? Hoje em dia se fala do universo como algo em expansão, que continua crescendo. Portanto, aquela palavra criadora de Deus, a realização das coisas por meio da sua palavra, na medida que é acolhida no meu coração, esse processo de expansão da palavra, de amplidão da palavra, continua na sua vida, continua na minha vida. Vamos pensar assim nessa maneira grande, não é? Nessa palavra de Deus. Não é simples emissão de um som. Já a emissão de um som é alguma coisa muito importante, muito empenhativa, assim. Mas entrarmos nessa profundidade grande de escuta, de acolhida da palavra, de dar espaço à palavra, e a própria palavra vai criando espaço, como a criancinha que é um sêmen que torna-se um óvulo dentro da mãe. Na medida em que ela vai sendo gerada, vai se transformando e vai crescendo, ela também vai se dilatando e criando espaço, até que cria aquele espaço grande necessário do parto, da partida, da saída, não é? Que é um processo doloroso, que é um processo também depois que explode em alegria. Bom, gente, vamos ao texto de hoje. Lucas no capítulo 8, versículos de 16 a 18. Lucas 8, 16 a 18. Jesus fala para a multidão, agora está falando para essas pessoas que estão ali escutando a sua palavra, e Jesus diz assim: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Lembra que eu comecei a dizer que Deus cria tudo por meio da sua palavra, e a sua palavra é luz. A primeira coisa que Deus cria é a luz, faça-se a luz. Então esse falar aqui agora dessa lâmpada que é acesa e que é colocada num lugar alto, ninguém a cobre com uma vasilha, ninguém a coloca debaixo da cama. Diz Jesus, ao contrário, coloca no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Não é a fim de que todos os que entram vejam o candeeiro. A gente fala da Bíblia, mês da Bíblia, o livro da Bíblia, mas a palavra de Deus não se esgota na Bíblia. A Bíblia é um instrumento, é como se fosse um candeeiro onde a luz brilha. Mas a gente não tem a luz somente em um candeeiro. A gente tem a luz do sol, a gente tem a luz das estrelas, a gente tem a luz da lua, que é uma reflexão da luz do sol. Não é? Então são várias formas de iluminação. Então Deus nos ilumina de muitos modos. Deus se comunica com a gente de várias formas, através da sua palavra, através da sua criação, através dos fatos, através dos acontecimentos. Deus vai nos iluminando, é sempre a luz. Agora que é interessante que Jesus diz que essa luz não é colocada num lugar alto, a fim de que quem entra veja a luz. Na verdade, quando eu entro num espaço que está iluminado, quando diz que eu vejo a luz, eu nunca vejo a luz sozinha. Você não vê a luz sozinha, né? Quando a gente diz que está vendo a luz, a gente está vendo as coisas que estão aqui em volta de nós. Se eu desligar o interruptor aqui, vai ser trevas, e aí vocês
quando vem as trevas, vem a escuridão, o que é isso? É você não poder mais me ver, você não poder ver o que está em volta. Na verdade, ver a luz, na medida que a gente vê a luz, a gente vê o que está em volta da gente. A gente enxerga a realidade com a luz que entra. Na verdade, a luz, quase que a gente pode dizer que não vê, né? A gente vê as coisas tocadas pela luz, as coisas que a luz banha. Então a gente vai ver a realidade da gente de uma forma nova. Nas comunidades a gente canta muito isso, né? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Isso diz o salmista no Salmo 119, que é um grande hino à palavra de Deus, no versículo 105, 118, 119. Né? Então, no versículo 105 diz isso, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, aqui agora a gente já está vendo qual é essa luz que é acesa. É a luz dessa palavra, que é uma palavra criadora que Deus pronuncia. Essa palavra é luz para a nossa vida, é luz para o nosso caminho. Mas, gente, no fundo, essa palavra que é luz, que luz é essa? Que palavra iluminadora é essa que Deus pronuncia para a gente? Olha, quando a gente vai à carta de São João, a segunda carta de São João, no capítulo 2, versículos de 9 a 10, primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 9 a 10, olha o que a gente escuta. São João diz assim: no entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas estão passando e já brilha a luz verdadeira. Que trevas são essas que estão passando e que luz verdadeira é esta? Não é? Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. Versículo 10. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Então, no fundo, qual é essa luz, com essa lâmpada que brilha para a gente? A luz é o amor. É essa capacidade de amar o irmão, de ver o irmão, não é? Nessa luz nova de fraternidade. Então, essa é a luz que verdadeiramente brilha. São Paulo diz para a gente caminhar na luz, não é? Então, vamos caminhar nessa luz. Então, ver a luz é ver o outro como ele é iluminado pela luz do amor, pela luz do amor, não é? Que faz a gente enxergar sempre o que ele faz melhor. Ontem nós não fizemos a nossa live, né? Não sei se eu consigo fazer uma live durante essa semana recuperando a meditação de ontem, mas é interessante a meditação de ontem porque Jesus vai louvar a esperteza de um administrador que se a gente for olhar direitinho, ele age movido por interesses que a gente pode dizer que são pessoais, que são, quem sabe, até egoístas, de salvar a sua própria pele. Como o filho pródigo, quando volta para casa, ele voltou pensando assim, na casa do meu pai os empregados comem bem, eu vou voltar para lá, porque pelo menos eu tenho o pão garantido. Ele está pensando em salvar a sua vida, né? Pensando em salvar a sua pele. Mas o que é interessante é que Jesus não critica isso. Jesus é sempre aquele que não apaga o pavio que ainda está fumegando. Jesus vai soprando onde tem uma brasinha para que o fogo realmente acenda. E a gente às vezes tem uma tentativa de logo de olhar, não, mas isso não é uma coisa muito sadia, ele foi agindo por interesse e vai e abafa aquilo, apaga aquilo. Jesus não, ele vai alimentando essa luz, essas possibilidades vitais que existem. Diz aqui Jesus, com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. Aquilo que eu dizia, a semente que é jogada na terra, a semente fica escondida. Enquanto ela fica lá escondida, ela vai germinando. O que é que vai acontecer depois? Ela vai se tornar manifesta na medida que ela se transformar numa árvore. Né? A semente vai grelar, depois que ela se torna um grelo e consegue sair da terra, ela vai se transformar numa árvore. Ela se manifesta como aquilo que é. Mas, por enquanto é uma pequena semente. Então a gente nunca deve desprezar uma semente de bondade que a gente enxerga, que a gente vê. A gente tem que ajudar o processo.
não é? Então, uma hora aquilo que está escondido se manifesta. Aquilo que é de positivo que está lá dentro, como a vida que está dentro de uma semente. Tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. O que está colocado no mais profundo do segredo do coração da gente é aquilo que a gente é, imagem e semelhança de Deus, esse amor que está contido realmente dentro da gente, que é latente, que precisa ficar patente, que às vezes a gente, antes disso se tornar que está patente e latente, e às vezes fica patético na vida da gente, não é? Antes de se manifestar com toda a sua força. Jesus dá vida, a vida que quer se transformar dentro da gente, provoca o seu crescimento. Agora, o que é que Jesus chama bem a atenção aqui? Porque nós estamos adiante desse mistério da palavra. Prestai, portanto, atenção à maneira como ouvis. Gente, como é interessante a gente dar atenção àquilo que a gente ouve. E tentar escutar o que está por trás da palavra. O que está por trás da palavra. Aquilo que eu dizia no evangelho de ontem. Não é? O administrador age de uma determinada forma, etc. Jesus vai ouvir o que está por detrás daquela palavra. Vai enxergar a bondade, a perspicácia, aquilo que deve ser colocado para frente. E a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente ouve para a gente não distorcer. Não sei se vocês já fizeram essa dinâmica do chamado, uma dinâmica que a gente faz muito em reuniões de grupo, chama telefone sem fio. A gente coloca um círculo de pessoas e diz uma mensagem no ouvido de um e você não pode repetir a mensagem. Você diz claramente a mensagem no ouvido de uma pessoa, ela deve dizer no ouvido da outra pessoa e deve fazer o giro. É interessante que a frase raramente chega no ouvido de quem pronunciou da mesma forma que ele emitiu aquela mensagem. Ela se distorce, ela se contorce, porque você não pode repetir, não é? Então quem ouve às vezes já não diz o que foi dito, diz o que ouviu. Então por isso que Jesus chama, presta atenção como é que vocês escutam. A escuta é muito importante. Então a gente tentar também ouvir o que vai por detrás dessa palavra. Pois quem tem alguma coisa será dado ainda mais. Então essa escuta da palavra ela deve ser realmente atenta, porque a palavra faz crescer na gente, não é? Aquilo que a gente já vai tendo, que a palavra vai colocando na gente. E aquele que não tem será tirado até mesmo que ele pensa ter. Não é porque aquilo que você ouve, se você não ouviu bem e ouve distorcido e passa para frente, você não está mais passando a palavra. Você está passando aquilo que está dentro de você, as suas deformações. Então aquilo às vezes não está acrescentando nada, está tirando aquilo que você pensa ter. Acho que no dia de hoje a gente pode começar essa semana pedindo a Deus essa graça, não é? A graça de saber escutar, a graça de uma escuta profunda, de uma escuta da vida, não é? E que Deus nos ajude a escutar assim, a fazer a experiência de transformação interior, não é? Que a gente saiba acolher essa mensagem. Vamos hoje brincar de telefone sem fio, né? Tentando prestar atenção no que é que a gente está escutando, ou prestar atenção também naquilo que a gente está emitindo, dizendo para os outros. Quando eu era pequeno também, né, a gente pegava uma linha, amarrava numa caixa de fósforo, num copo plástico, amarrava e o outro esticava aquela linha para poder falar. E é interessante que para a gente poder ouvir o que o outro estava dizendo, não é? Fazendo aquela brincadeira, a linha tinha que estar bem esticada, não é? Tinha que ter uma tensão na linha. A linha telefônica, não é? E a gente realmente falava e escuta o que o outro está dizendo, mas tem que ter atenção. Se você afrouxar a corda, o som não passa. É como o violão também, não é? Então, se você tem que ter a corda esticada no ponto justo. Se você aperta demais a corda, ela arrebenta. Se você afrouxa, não dá o som. Numa brincadeira do telefone com essa linhazinha, numa latinha que você coloca, se você afrouxar a corda, você não ouve a voz. Então, no dia de hoje, vamos prestar atenção nesse equilíbrio justo da linha para que o som possa passar. Vamos buscar hoje
esse equilíbrio, essa tensão justa, esse equilíbrio necessário para que a palavra seja ouvida, recebida e transmitida recebida dentro de nós e transmitida através de nós. Dirijamos-nos ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque Tu escondes uma palavra de vida que é o Teu Filho Jesus dentro do nosso coração. Ajuda-nos a perceber que essa palavra que vai escondida dentro da gente, ela vai se transformar e vai se manifestar naquilo que é. Dá-nos a paciência necessária para viver esses processos e acolher essa transformação. Que a gente não tenha medo daquilo que nos pode parecer, no primeiro momento, como uma morte, mas que carrega uma vida. Sobretudo, nós te pedimos a graça de consolar realmente o coração daqueles que estão passando pela experiência da morte, a experiência de ter perdido alguém, e que, sob o clarão dessa luz transformadora da ressurreição, a gente consiga perceber que a vida é muito mais do que o processo que a gente vê finalizando aqui, quando a vida da gente se conclui. Que a gente consiga perceber que dentro dessa semente tem muito mais. Assim como numa semente está contida uma árvore que tem muito mais daquelas frutas, das quais aquela semente ali é uma representação de uma delas. Que aquela semente colocada na terra não vai ficar na solidão, mas vai entrar na comunhão com uma vida que depois vai ser uma explosão de maravilhas. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, cheguei até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a benção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Gente querida, então um abraço para você, Aline, acompanhando aqui a nossa meditação do dia de hoje. Abraço para Marcilênio Souza, aqui no norte da Itália, região do Vêneto. Um abraço para Genilza Lisboa, paz e bem, Genilza. Um abraço para a Leninha Novaes, aí na Suíça. Um abraço para você, Odaleia. Um abraço para Neto Souza, acompanhando a nossa transmissão. Para Eudrico BR. Bom, aqui Neto está aqui lembrando, né, pedindo a bênção, Deus te abençoe, Neto, e lembrando hoje o 30º dia do falecimento de Cláudia. Pois é, Cláudia é como uma irmã para mim, morreu nova ainda, 40 e poucos anos, eu a conheci na minha primeira paróquia, ainda adolescente, 17 anos, e é assim que eu ainda a vejo dentro de mim. Todos nós fomos colhidos aí por essa surpresa desse momento que a gente não esperava viver, né? A gente sempre espera que a gente que está mais à frente vá primeiro, e é sempre um golpe sobre a gente se confrontar com a vida que se manifesta assim, dessa forma. Mas como a gente estava dizendo, a gente acredita nessa vida eterna, e nessa vida eterna a gente implora ao Senhor a sua misericórdia e o seu amor por Cláudia e por todos aqueles e aquelas que têm falecido nesses dias. Que o Senhor, sobretudo, nos dê a graça de sermos consoladas e consolados, e que nos consolemos mutuamente nessas horas de partida. Gente querida, eu vou deixando por aqui essa nossa live. Peço a você, peço todo dia, curta, comente, encaminhe. Depois a gente coloca lá no canal do YouTube, vamos colocar na nossa página do Facebook e também no nosso perfil do Facebook. Fiquem com Deus. Um dia abençoado, uma semana cheia de luz.